dioceses, ou seja, nas arquidioceses. Obrigada. Uma boa tarde a todos. Agradeço o aceite, do material neste grupo de trabalho, de pesquisa, e fiquei surpreso, não sei se é novidade, se já existia o grupo Mídias e Religião, mas é muito difícil nós encontrarmos um grupo específico que discuta isso hoje, Eu, como pesquisador do mestrado, muita dificuldade de encontrar grupos específicos de mídias e religião. Nós geralmente vamos em grupos assim mais amplos para tentar apresentar o trabalho de pesquisa. Então é uma alegria poder estar aqui, trazer o resultado desse artigo que nós produzimos, que é um recorte da minha dissertação, que eu também iniciei esse ano no mestrado na Unesp em Bauru. Que também houve por surpresa da banca que avaliou meu projeto, por dizer, mas por que você quer pesquisar religião em comunicação? Nós não temos linha de pesquisa em mídia e religião. Eu disse para a banca, com muita humildade, assim como outras áreas também têm carência, a religião também carece de pesquisa para poder se desenvolver. Então, eu acho que nós temos um grande desafio pela frente, que é trazer, então, essa visão profissional dentro da comunicação. Então, o artigo, eu tento trabalhar um pouco como que ocorre esse processo de desenvolvimento da comunicação a partir da análise da contratação de jornalistas nas dioceses do Brasil. Nós percebemos, então, a partir de uma pesquisa realizada com profissionais que participaram do encontro de jornalistas pela CNBB. Esse encontro é realizado anualmente em Brasília, e já é o 4º encontro que reúne assessores de imprensa que trabalham nas igrejas católicas do Brasil. Então já é o 4º encontro que a conferência realiza para reunir esses profissionais e capacitá-los então em conhecer a realidade da comunicação nessas igrejas que estão espalhadas pelo país. Mas nós percebemos então que a igreja tem buscado cada vez mais, e não tem como negar que esse encontro hoje, esse encontro do Multicom, ele já é essa proposta de buscar então oferecer a quem está na igreja um processo de capacitação para poder estar fazendo uma comunicação cada vez mais eficaz. Porque a igreja até então, com os seus veículos de comunicação, trabalhava com o amador. Mas já não dá mais para fazer isso, quer dizer, o que a Camila apresentou na TV Século XXI é uma novidade, mas que daqui a alguns anos não será mais, porque teremos muitas emissoras católicas pelo país, e isso não tem como negar, como jornais, como rádios, porque a igreja vai cada vez mais querer esse espaço, e querer esse espaço profissional, com pessoas atuando nesse espaço, porque ou ela tem ou ela não garante a sua existência, porque para existir enquanto organização, instituição, ela precisa desse suporte comunicacional profissional. E eu gosto de lembrar muito como Marques de Mello divide, então, essa relação da igreja com a comunicação. É interessante perceber, porque a igreja, então, ela via essa comunicação como uma censura e como uma repressão. Somente pós-Concílio Vaticano II, que é o boom da consciência católica para a comunicação, que ela começa então a exorcizar esse demônio que para ela era todo mundo de demônio, porque o rádio era o demônio que interferia então no seu processo de evangelização. Era um inimigo. Então, a comunicação nesses meios de massa era o grande inimigo da igreja para poder ela levar o seu evangelho. Mas temos então no 3º período a busca em assumir então as transformações sociais. E se transforma a sociedade se transforma, com isso também é preciso, então, as tecnologias estar a favor também dessa transformação e investir nesses veículos, então, para acompanhar esse processo na sociedade. E o 4º período é o reencontro com os fiéis e a redescoberta da comunicação. Quer dizer, essa relação que cada vez mais a igreja, então, ela vai se aproximando desses meios e redescobre a comunicação como um suporte viável para então levar a sua mensagem evangélica. E hoje eu percebo que nós estamos num 5º período, que eu chamaria, que é essa consciência de uma comunicação profissional. E o que eu diria, por que comunicação profissional? Porque até então a comunicação era amadora. Por leigos, por fiéis,
no jornalzinho, no mural, na foto, no site, mesmo até hoje existem muitos leigos que estão atuando. Mas eu creio que neste momento é o quinto momento da igreja em pensar essa comunicação de uma consciência profissional. Claro que os leigos são muito importantes nesse processo, porque são eles que fazem as grandes, né, ações comunicativas. Mas esse profissional, dentro do contexto religioso, será cada vez mais necessário para poder ser esse mediador entre o campo da religião e a sociedade, porque ele vem como analista de comunicação, que pensa a comunicação e que é um canal o qual a igreja poderá utilizar para levar a sua mensagem também. E daí, partimos da relevância, então, são documentos que cada vez mais existem na igreja, desde a Comissão Episcopal em Puebla, no México, né, em 79, que traz, então, Cristo pela comunicação. E o próprio o Papa Paulo VI, não é, no Concílio Vaticano II, que coloca, então, o Inter Mirifica, que é entre maravilhas, as comunicações maravilhosas, invenções, que o concílio começa a se abrir, então. Depois, em 2007, aqui no Brasil, em Aparecida, né, que o próprio episcopado brasileiro e do Caribe coloca, então, que precisamos valorizar essa cultura da comunicação. E agora, recém-lançado, o documento da CNBB, Estudo 101, que coloca, então, que a mídia como esse areópago dos tempos modernos. Cada vez mais, então, a mídia se torna esse processo o qual a igreja reconhece sendo útil para o seu trabalho enquanto igreja. A problemática que nós percebemos, então, a partir de identificar o porquê desse processo profissional na igreja, é de perceber que o próprio documento coloca, não é? Que são variáveis as especializações e competências que a igreja pode explorar para alcançar êxito na dinâmica na cultura midiática. Nesse quadro, insere-se a assessoria de imprensa necessária em todas as dioceses. O setor deve gerir com competência as relações com a imprensa, eventuais situações problemáticas que poderão apresentar-se no contexto da igreja. Então, o próprio documento, agora que está em processo de análise pelos leigos e pelas comissões, percebe que é necessário, então, esse profissional atuando dentro da instituição religiosa, nas suas dioceses e arquidioceses. Por quê? Porque ele vai ser o que vem preparado para poder oferecer uma comunicação mais profissional. Quer dizer, que tem um objetivo, que tem um retorno, que comunique para quê e para que comunique. Quer dizer, e qual é esse feedback? Não só ter um site da igreja, mas por que ter esse site? É para quem é católico só ler ou para quem está fora da sociedade? Porque quem comunica partilha fora também, não só dentro de quem está no ambiente religioso. Então esse profissional viria, né, pelo documento que ele compreende, para trazer essas relações, então, com diversas situações que a própria igreja tem que enfrentar no seu dia a dia. E depois, então, nós temos a questão dos objetivos, que então foi verificar as políticas, que até Dom Orani coloca que não existirá políticas na igreja. Ele acredita que serão estratégias, porque política se compreende como algo imposto, algo que terá que ser obedecido severamente pelos que trabalham na igreja enquanto comunicação, mas estratégias que norteiem, então, esse processo. Porque sem estratégia, nesse processo comunicacional, tudo fica muito perdido. Né? Estamos caminhando para quê? E fazendo comunicação para quê? Qual que é o nosso objetivo? É ter TVs católicas para mostrar que estamos na mídia? Ou o nosso objetivo é atingir a sociedade num discurso de valor sobre a vida, sobre o ser humano, enfim? Quer dizer, o que define, quais são as estratégias que a igreja utiliza, então, para caminhar na comunicação? E quais as estratégias que ela tem, então, a respeito desse processo profissional da sua comunicação? Analisar, então, de que forma... de forma inicial e exploratória, como estão sendo consolidadas as atividades profissionais de comunicação na igreja e contribuir para uma reflexão singular e necessária sobre as atividades jornalísticas no espaço religioso, né, mais específico, então, nas suas arquidioceses. Arquidioceses por quê? Porque hoje existe, então, no Brasil, dioceses e arquidioceses. Depois, no finalzinho, eu vou explicar também, porque eu não entendo muito, né, dessa estrutura religiosa.